Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade à parte de hepatopatologia e continuando em encefalopatia hepática. Vamos lembrar que o fígado tem um papel central em várias funções sistêmicas do corpo, sendo que uma lesão hepática pode causar disfunções no cérebro, na pele, no sangue, no estômago, etc, etc. A encefalopatia hepática é uma manifestação neurológica devido à insuficiência hepática, geralmente cirrose hepática. Os sinais clínicos são variáveis e inespecíficos e acontece isso devido à toxicidade por amônia. Como o fígado não consegue metabolizar amônia em ureias, vai havendo acúmulo de amônia sanguínea, causando metahemoglobina, hipóxia e lesões causadas pela amônia, que é o NH3+. Os sinais clínicos podem indicar morte iminente em doenças hepáticas agudas. E um dos mecanismos nas quais a amônia causa lesão é nos astrócitos, onde ela vai inibir a síntese de glutamina, fazendo com que haja o edema celular. A lesão que vai ser vista na histopatologia é edema, inflamação e inibição neural. A colestase é uma obstrução, uma dificuldade de secreção biliar e fluxo do mesmo. Se tem dificuldade porque tá obstruído ou tá com uma redução do lumen do ducto biliar, vai fazer com que haja um aumento dos ácidos biliares, bilirrubina no sangue, causando icterícia. A colestase hepatocelular ela ocorre devido a um problema no metabolismo, secreção, transporte de constituintes biliares. E a colestase obstrutiva ocorre devido à obstrução dos ductos biliares ou vesícula biliar. A icterícia, pessoal, é uma pigmentação tecidual amarelada por excesso de bilirrubina no plasma. Ela pode ser tanto pré-hepática, devido a uma superprodução de bilirrubina pelo catabolismo do complexo M em doenças hemolíticas, como ocorre, por exemplo, na leptospirose, babesiose. Você tem a colestase hepatocelular e a colestase obstrutiva. A colestase hepatocelular seria a causa hepática e a colestase obstrutiva seria a causa pós-hepática. Então aqui a gente vê um fígado bem amarelado de um cão com icterícia devido a uma anemia hemolítica imune e colicistite. A fotossensibilização é uma inflamação da pele devido à ação de luz ultravioleta em componentes ligados às células dérmicas. Ela pode ser primária, devido ao depósito de componentes na pele não modificados após ingestão de erva de São João, protoporfiria eritropoética congênita, ou a fotossensibilização hepatógena, que quase sempre acompanha a colestase, devido a um acúmulo de fitoporfirinas ou filoeritrinas, que a gente já comentou na parte de patologia do sistema dérmico, dermatopatologia. Então, geralmente vai causar essas lesões em regiões despigmentadas, onde haverá alopecia, inflamação, hemorragia. A hemorragia no fígado não é uma coisa muito comum. A diátese hemorrágica é geralmente vista em forma de equimoses e petequias, que é devido ao consumo dos fatores de coagulação, principalmente nas doenças onde há insuficiência hepática, então você não tem produção dessas proteínas. A coagulopatia com hemorragia ocorre na necrose hepática aguda, tanto devido ao vírus da hepatite infecciosa canina, que é um adenovírus, quanto toxicidade por xilitol. Xilitol é um açúcar que na verdade não é um açúcar, mas é
um substituto do açúcar para pessoas diabéticas. Em doenças hepáticas crônicas, com hipoproteinemia, você vai ter uma coagulação mais prolongada devido à falta de proteína, e ela vai ocorrer geralmente devido a traumas. E hipertensão portal e lesão endotelial pode levar à formação de hemorragia hepática. Está aqui mostrando uma hemorragia hepática. E ainda a disfunção hepática pode levar a nefropatias. Então, geralmente a insuficiência hepática aguda está ligada ao ligure e insuficiência renal devido à síndrome hepatorrenal, que é uma complicação da cirrose, onde eu tenho uma deteriorização do volume arterial sanguíneo efetivo devido à vasodilatação arterial e redução do retorno venoso e saída cardíaca. Isso vai levar com que ocorra uma vasoconstrição e diminuição da filtração glomerular, que ao longo do tempo vai levar a uma insuficiência renal. A ascite, também chamada de hidroperitônio, pode ser causada devido a uma disfunção hepática, que pode ser tanto devido a uma congestão venosa, de uma insuficiência cardíaca congestiva direita, que vai fazer com que o fígado também fique congesto. Pode ser também devido a uma hipoproteinemia, devido a uma perda proteica renal associada ao trato gastrointestinal, como a gente já viu também nos casos de diarreia. E pode ser devido a uma insuficiência hepática crônica, como nos casos de animais com cirrose, onde não vai produzir a albumina sanguínea devido ao fígado estar em insuficiência hepática. O reduzido fluxo sanguíneo hepático mais uma redução da síntese de albumina e globulina vão levar a ascite, e isso é o que a gente vê nos quadros de cirrose. A síndrome hepatocutânea é comum em cães e é devido ao fígado estar nodular, ou com doença vascular, ou cirrótico, e haverá uma diminuição da produção de aminoácidos. A diminuição da produção de aminoácidos vai fazer com que a pele tenha uma carência de aminoácidos essenciais para poder se regular, fazendo com que haja alopecia, petequias, hiperkeratose. Essa etiologia pode ser tanto metabólica, hormonal ou tóxica. E, enfim, as lesões podem ser eritematoses, incrustações, ulcerações, alopecias, hiperkeratose, etc, etc. Então aqui uma doença nodular num cão com síndrome hepatocutânea, nota que tem um aspecto cirrótico. E aqui a pele dele alopécica, com hiperkeratose dos coxins. Bem, o fluxo sanguíneo hepático ele é 1/3 derivado da artéria hepática, responsável por 40 a 50% da oxigenação tecidual hepática. E a perda do fluxo arterial é compensada pela veia porta. E a veia porta, que vem do estômago, intestino, pâncreas, vesícula biliar, é responsável por 2/3 do suplemento sanguíneo hepático e por cerca de 60% do oxigênio, ou 100% da oxigenação hepática. Então, uma obstrução da veia porta ela é muito preocupante, pois se acontecer de maneira rápida e completa, vai haver mortes sem lesões hepáticas significativas, e obstruções de seus ramos vão levar a necroses zonais ou massivas, e a torção lobar hepática vai levar a infarto hepático. O aumento da pressão portal ocorre em casos de necrose hepática aguda ou casos de obstrutivos, como trombose e disrupção sinusoidal. Nesse caso, haverá congestão hepática, ascite e distensão linfática. Então, aqui a gente vê a região de Shunt e aqui o trombo na veia portal. A obstrução dos vasos portais intrahepáticos vai levar a lesões fibrosantes progressivas, devido a uma resistência do fluxo sanguíneo perisinusoidal, incluindo a veia porta intrahepática, hipoplasia da veia porta intrahepática, fissulação da
artéria portal intrahepática, neoplasia periportal, infiltrado inflamatório e fibrose periportal. A resistência do fluxo também pode acontecer devido a uma resistência sinoidal, como ocorre na cirrose ou nas doenças inflamatórias crônicas, onde vai ocorrer fibrose e neoangiogênese dos sinusoides, em caso de amiloidose e infiltrados neoplásticos, e ela ainda pode acontecer pós-sinusoidal, que ocorre nas fibroses perivenulares e doenças veno-oclusivas. A hipertensão portal ela pode ser pré-hepática, que é incomum, geralmente devido à trombose venal. A intrahepática pré-sinusoidal, sinusoidal pós-sinusoidal, igual eu falei. E pós-hepática é incomum e acontece mais nas insuficiências cardíacas congestivas direita. A persistência da hipertensão portal vai levar à formação de shunts porto-sistêmicos e ascite. A hipóxia ela pode ser devido à anemia, a insuficiências cardíacas congestivas e choque. E a consequência da hipóxia hepática será necrose centrilobular, evoluindo para fibrose tecidual, e podendo também ocorrer a doença hepática veno-oclusiva, que vai ocorrer uma obliteração das veias intrahepáticas. A congestão passiva ela pode ser devido à alta pressão da veia hepática ou também a consequência da insuficiência cardíaca congestiva, principalmente direita. E aqui a gente vê a congestão passiva aguda no fígado do animal com doença hereditária congênita cardíaca. A congestão passiva crônica vai levar o fígado naquele formato de noz moscada, onde será visto zonas avermelhadas centrolobulares, que são áreas de congestão, entremeados com áreas pálidas periportais de hepatoses viáveis, geralmente em esteatose, e isso evoluirá para uma fibrose centrilobular, e esse padrão pode ser conhecido como fibrose cardíaca. Então notem o aspecto da congestão passiva, então o fígado fica aumentado de volume, mais escurecido, e ao corte fica com esse aspecto parecendo noz moscada. A trombose da veia cava geralmente ocorre devido a ruptura de abscessos hepáticos na veia cava caudal, como em ruminantes, e a consequência dessa trombose vai ser embolismo pulmonar e endoarterites, além de broncopneumonia e êmbolos, abscessos multifocais pulmonares. Então aqui um tromboembolismo da veia cava caudal. Então esse aqui é o trombo. Os shunts porto-sistêmicos adquiridos é uma associação associada a várias doenças hepáticas crônicas que levam à hipertensão. Eles tendem a ser múltiplos, pequenos e tortuosos, como visto aqui. São vários shunts porto-sistêmicos em cães. A telangiectasia, ou também chamada de peliose hepática, é um distúrbio vascular cístico repleto de sangue. A patogenia é desconhecida, mas microscopicamente você vai ver uma bolsa de sangue, e macroscopicamente você vai ver esses focos hemorrágicos, tanto no parênquima hepático quanto na sua superfície. As doenças inflamatórias hepáticas são incomuns, devido a já ser permeável a proteínas plasmáticas. Você tem as células de Kupffer que já vão estar atuando no processo inflamatório, injúria e reparo. E o fígado tem seus próprios centros regulatórios de mediadores inflamatórios, devido a ser uma fonte de proteínas de fase aguda. E também ter seus centros de degradação de proteínas plasmáticas e clearance de imunoglobulinas. A leucocitose sinusoidal pode ser devido a uma bacteremia aguda ou subaguda,
Você ainda pode ver ainda a hematopoiese extramedular, principalmente em animais jovens. A hepatite é a inflamação hepática. A colangite, a inflamação da árvore biliar. A coledoquite, a inflamação do ducto biliar. A colecistite, a inflamação da vesícula biliar. E a colangiopatite, a inflamação do trato biliar que expande para o fígado. A hepatite aguda geralmente vai ser vista como inflamação granulocítica periportal ou pericapsular. Pode haver necrose e ainda pode haver hipertrofia ou hiperplasia e vascularização das células de Kupffer. Na hepatite crônica será visto fibrose, a inflamação portal por monócitos, necrose, vascularização hepática, apoptose, degeneração de ductos biliares, figuras de mitose e é comum em cães. Então aqui a gente vê uma hepatite periportal, onde nota-se várias células inflamatórias. Pode ainda ocorrer a hepatite reativa não específica, que é um infiltrado inflamatório leve periportal sem necrose, que é uma lesão muito comum de ser vista. Você ainda tem hepatite células gigantes, que são incomuns em gatos, bezerros e potros. Está associada à leptospirose materna e você vai ver uma hiperplasia dos hepatócitos com múltiplos núcleos. Então notem aqui a célula gigante e vários núcleos desse hepatócito. Isso aqui é num gato. A colelitíase é a pedra biliar, é uma mistura de colesterol, pigmentos, sais biliares, cálcio e matriz proteinácea. E geralmente ela é secundária à colecistite crônica leve, que vai levar a distúrbios, mais distúrbios reabsortivos, que vão levar ao acúmulo dessa matriz proteinácea, mais colesterol, mais pigmentos, mais sais biliares, levando à formação de pedras biliares. Então aqui é um colélito, que é o nome certo para pedra biliar, num ducto biliar de equino. E ele pode levar, inclusive, a obstrução biliar. A obstrução biliar pode ser devido a uma colangite ou colicistite, que ela pode ser evidenciada através de detritos celulares, parasitas ou estenose cicatricial. Ela também pode ocorrer obstrução biliar devido a estenose compressiva, de tumores e abscessos, principalmente no pâncreas e no duodeno, levando à compressão do ducto biliar. Pode ser também devido a mucocele vesicular e edema papilar entérico. E colelitíase, que é raro, mas pode ocorrer também. Das doenças infecciosas, eu vou ressaltar a hepatite infecciosa canina, abscesso, necrobacilose hepática, leptospirose e doenças persistentes, nematóides e trematóides. Então vamos lá. A hepatite viral tem vários que podem causar hepatite viral, como adenovírus em ruminantes, circovírus suíno 2, herpes vírus canino 1, e geralmente pode causar lesões em outros órgãos também. O vírus que tem a atuação primária no fígado é o vírus hepatite infecciosa canina, que é o adenovírus canino tipo 1, que pela vacinação você previne essa doença. Ele ocorre fatalidades com cães com 2 anos ou mais, e os sinais clínicos incluem emese, melena, febre alta e dor abdominal. As mucosas podem ser observado petex e icterícia leve, além de edema de córnea uni ou bilateral devido à reação de hipersensibilidade do tipo 3. Então notem aqui um edema de córnea, ou também chamado olho azul, em cão mais idoso, com hepatite infecciosa canina. E você ainda pode ter esses corpúsculos intranucleares eosinofílicos também nos hepatócitos. Nos casos espontâneos fatais de hepatite infecciosa canina, é possível observar edema, congestão e hemorragia dos linfonodos superficiais, equimose, cancerosa gástrica intestinal, icterícia leve, hepatomegalia, congestão, e ele vai estar mosqueado de amarelo, que é uma característica bem clássica da hepatite infecciosa canina.
E ainda é possível observar edema e hemorragia intramural da vesícula biliar. Então nota aqui o fígado mosqueado de amarelo e hemorragia da vesícula biliar. As infecções bacterianas tem várias, dentre as quais gostaria de ressaltar a Listeria monocytogenes em fetos e neonatos bezerros, potros e leitões, o Campylobacter fetus em fetos, neonatos e bezerros, o Actinobacillus ecoli em potros, a Francisella, que era chamada de Yersinia tularensis em bezerros e gatos, e o Mycobacterium em todas as espécies. Então aqui eu tenho um fígado com essa necrose devido a Campylobacter. E aqui eu tenho os granulomas tuberculosos em fígado de bovino. Igual eu falei para vocês, é comum os abscessos em ruminantes, sendo que os agentes mais comuns são o Arcanobacterium pyogenes, Fusariobacterium necrophorum, Streptococcus e Staphylococcus. Eu tenho origem onfilogenética, então tem origem devido a onfiloflebite e geralmente afeta mais o lobo esquerdo. Gado confinado é comum de ter problemas de ruminite, levando a abscessos hepáticos. E você ainda pode ter abscessos devido à migração de ascaris em suínos e abscessos colangíticos em cães, gatos e cavalos. Então aqui é uma onfiloflebite metastática com abscesso no lobo esquerdo de bezerro. Tem a necrobacilose hepática, causada pelo Fusobacterium necrophorum, que é uma consequência também de onfiloflebite e também de ruminite, onde você vai ter essas regiões elevadas, pálidas, de necrose coagulativa, circundados por um halo inflamatório. A leptospirose é uma doença sistêmica que vai levar a insuficiência renal e lesão hepática, onde será visto hepatite, esteatose, colestase por dissociação de hepatose e necrose periportal. Você ainda pode ter infecções por homínticos, como por cistercos, o Ascaris sum em suínos e Strongylidis em equinos. Então, aqui uma migração subcapsular hemorrágica causada por cistercos em ovelhas. Aqui as lesões fibrosas na cápsula devido ao Strongylidis. E hepatite intersticial multifocal, chamado também de fígado com pontos de leite, causado pela migração de Ascaris sum em suínos. Do cestódio eu tenho o tisanosoma, que ele é encontrado em ductos biliares de ruminantes. Aqui é o tisanosoma, em ducto biliar de ovelha. E Echinococcus granulosos em ruminantes, suínos e equinos, que inclusive já foi encontrado aqui no Brasil vários casos. E eles são zoonóticos. Dos trematóides eu tenho a facíola hepática, a facíola magna e o Clonorchis sinensis. E da facíola hepática eu gostaria de ressaltar que ela tem formato de folha, ela fica nos ductos biliares e causa lesões aberrantes em pulmão de bovino. Pode causar colangite, peritonite e enterite devido à lesão traumática. E ela ainda está associada com clostrídio também, causando uma clostridiose hepática. Da hepatite protozoária eu tenho o Toxoplasma neospore leishmani. Então aqui tem um cisto de Toxoplasma em fígado de gato. Das doenças hepáticas tóxicas, a gente tem que lembrar que os hepatócitos têm uma importante função no metabolismo de substâncias endógenas e xenobióticas. E enzimas hepáticas biotransformadoras, elas podem fazer reações de oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização de componentes PAI, que são os componentes que chegam na forma bruta no fígado. E ela faz isso através do citocromo P450 monoxigenase, ou também chamada de enzima CYP. E isso ocorre no retículo endoplasmático liso hepático. Ela também pode fazer reações de conjugação com molécula polar, tornando metabólitos da fase 1, que são devido ao citocromo P450 monoxigenase.
em metabólitos menos tóxicos e mais solúveis, e essa fase 2 ocorre no citoplasma hepático, e você ainda tem a fase 3, que ocorre o transporte molecular. A enzima CYP é encontrada principalmente em hepatócitos centrolobulares, por isso que a hepatite e a necrose periportal é tão comum. Desculpa, a hepatite centrolobular e necrose centrolobular é tão comum. Porque é lá onde vai ocorrer a maior parte da metabolização de fase 1 pelo citocromo P450. Tá? Enquanto o hepatócito da zona periportal vai causar lesões por agentes tóxicos diretos, devido a ele estar numa área altamente oxigenada e ele não ter tantas enzimas CYP. Então são agentes tóxicos que vão causar lesões de membranas plasmáticas. A glutationa é um substrato muito importante para as reações de fase 2. Ela faz com que haja remoção de acetaminofeno e de radicais livres, por exemplo. E o acetaminofeno é o Tilenol. E felino se limitado ao metabolismo de fase 2, devido a uma atividade diminuída da UDP glucuronosil transferase, que vai levar a uma depressão de glutationa e formação do NAPQI e mais lesão celular e morte e formação de meta-hemoglobinemia ou meta-hemoglobinas. Por isso que ele é tão sensível ao acetaminofeno, a Tilenol. Não só ele, mas cães também são bem sensíveis, mas cães na dosagem terapêutica conseguem sobreviver bem. Já gatos já não, a dosagem terapêutica é muito baixa. Das morfologias das injúrias tóxicas, quando você tem injúria tóxica aguda, você pode ter, ela pode ser devido a uma lesão citotóxica, onde vai ter uma degeneração hepática, esteatose, necrose zonal e apoptose. Ela pode ser devido a uma lesão colestática, que ocorre uma falha de excreção biliar, ou comumente ela é mista, onde ocorre tanto as lesões citotóxicas como colestáticas. Você tem ainda lesões estereotipadas, que são ocorre a formação de apoptose ou de necrose coagulativa zonal centrolobular devido ao metabolismo do cromo P450 e hemorragia. E na injúria tóxica aguda, você tem anorexia, cólica, distúrbios neurológicos. Macroscopicamente, você tem fluido abdominal límpido, amarelado, hepatomegalia e hemorragias inserosas. Essas hemorragias acontecem devido à falta de fatores de coagulação devido à injúria tóxica aguda. Já na injúria tóxica crônica, você vai ter um infiltrado inflamatório prevalentemente mononuclear. Você vai ter esteatose macrovesicular. Trombose da veia hepática também pode ocorrer. Cirrose e a resposta tende a ser mista, envolvendo vários fatores. Os sinais clínicos são devido à inadequada detoxificação e excreção, levando a icterícia, fotossensibilização, encefalopatia hepática, lesões cutâneas, lesões renais, igual já foi comentado também. Os agentes tóxicos mais comuns são os metais, como ferro e cobre, a drogas como acetaminofeno, que é o Tilenol, componentes de planta como as fitotoxinas, metabólitos fúngicos como micotoxinas e produtos bacterianos como microcystina LR, que são produzidos pelas cianobactérias, além de vários solventes aromáticos. Então, vou falar alguns exemplos. Então, na doença hepática aguda, você pode ter devido à utilização de diazepam, causando necrose hepática massiva em gatos, mebendazol, causando necrose hepática centrolobular em cães, xilitol, causando necrose centrolobular massiva em cães, carpofreno, causando necrose, inflamação e colestase em cães. E de exemplos de doença hepática crônica, eu posso ter o primidona e fenobarbital, que vai causar degeneração hepática, evoluindo para cirrose em cães, quando você tem tratamentos prolongados de mais de 6 meses. As neoplasias malignas fatais hepáticas são incomuns em cães e gatos. A hiperplasia nodular dos hepatócitos em cães idosos é comum.
E microscopicamente, a estrutura dos vasos Rappaport são mantidos. Então, esse é o diferencial de neoplasia. Em cães, as neoplasias é mais comum as neoplasias hepatocelulares, enquanto em gatos é mais comum as neoplasias colangiocelulares. Adenoma hepatocelular é uma neoplasia benigna, enquanto o carcinoma hepatocelular ele é maligno e você vai ver invasão peritoneal, metástase em linfonodos e pulmões principalmente. Então aqui eu tenho um adenoma hepatocelular, onde eu vou ter compressão do tecido adjacente. E aqui eu tenho um carcinoma hepatocelular em cão. Nota o crescimento aberrante, além de metástase e a tendência de crescer além da cápsula. Aqui é um adenoma colangiocelular, também chamado de adenoma de vesícula biliar, aqui em gato. Ele é visto mais, principalmente pela essa característica ser uma massa solitária cinzentada bem delimitada. E aqui um carcinoma colangiocelular, ou também chamado de colangiocarcinoma, e ele tem esse aspecto umbilical. Lembrando muito a necrose por listeriose, com a exceção que você tem esse centro necrótico. E aqui um carcinóide hepático de gato. Aqui são vários hemangiosarcomas, um fígado de cão. E as referências o JUB de 2015.